Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunnah Salafiyya e supressor da heresia Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. Você que anda a dizer aí, eu conheço bem. Qual é o dia? Eu vivi em Pemba 23 anos lá. Desde que nasci até os 23. Qual é o dia que você veio pelo menos perto de mim assim? Dizer salam alaikum. Nenhum dia. Você nem nasceu lá. Você vivia no mato lá. Você veio lá com 7 ou 8 anos lá. E você nunca me viu acima de 10 vezes. As partes primárias que mencionou o Big Mito, فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من السوف المبلول فتقطع معها العروق والعسل. Nabi Salama diz: o malakul maut tira a alma, arranca a alma daquele kafir, da mesma forma que é arrancado um pau ou um ferro de picos dentro de um saco de algodão podre. não é mutawatir. Nenhum alim disse que isso é mutawatir. Barakallahu fi. Esse jahil, como ele leu lá nas outras páginas onde Ibn Taymiyyah disse o hadithun hasanun thabit, então ele pensa que esse hadith, sabe, a vossa ignorância para me matar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na verdade, esta será a última sentada bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Depois de ter escutado este áudio de Zito, irei responder porque acho que há equívoco naquilo que eu respondi. Eu presto muita atenção quando se trata de um sítio ou uma parte que eu corrigi e eu coloquei um desafio e o Zito vem pegar a parte e responde. Então isso acaba parecendo que ele respondeu o meu desafio, o que nunca vai conseguir fazer. A resposta disso, barakallahu fikum wa faqakumullah, é esta que vocês ouvirão bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Eu digo: bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun. Caro irmão, barakallahu fik, a passagem de Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu, se calhar vou trazer em árabe e vou traduzir. حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الطويل روي بطوله عن الزيادة التي أتى بها الأخ حاطب الليل. Esta parte
que o Zito trouxe, ele está a trazer aí a parte de Adhab al-Qabr. Ele não trouxe a parte de Adhab al-Qabr. Ele trouxe uma parte e disse que este hadith de Al-Bara bin Azib é mutawatir. E citou simplesmente aquela parte que não tem nada a ver com a sepultura, não tem nada a ver com as questões da sepultura, tudo isso ele não trouxe. Muito pelo contrário, quando ele foi na questão de Adhab al-Qabr, trouxe uma passagem que não é de Al-Bara ibn Azib e trouxe uma passagem que é mawdu', que não se considera aslan, la min qarib wala min ba'id. Quando a pessoa é levada para o cemitério, é enterrado. Estamos a falar especialmente do Kafir. As pessoas começam a voltar. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que uma voz do céu soará: عبدي رجعوا كلهم وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقي لك ولا معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. عبدي, o meu servo, رجعوا كلهم وتركوك, todos voltaram e deixaram-te sozinho aqui. وفي التراب دفنوك, e dentro da areia enterraram-te. Você era um homem nobre, mas colocaram debaixo da areia. وَلَوْ ظَلُّوا مَعَكَ مَا نَفَعُوكَ, mesmo se eles estivessem aqui parados aqui todo momento, ninguém ia te beneficiar. وَلَمْ يَبْكِ لَكَ, e ninguém ficou para ti. وَلَا مَعَكَ, nem contigo, إِلَّا أَنَا, excepto eu, وَحْدِي, sozinho, وَأَنَا الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, e eu sou o único aquele que não morre. Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a parte que nós estamos a corrigir é aquela parte que ele trouxe e que trarei, inshallah subhanahu wa ta'ala, o meu dito e a correção no último do áudio, que aquela pessoa que achar que eu acrescentei ou diminui poderá voltar para a refutação intitulada Dentre os erros de Zito na ciência de Hadith. Lá vai encontrar, inshallah subhanahu wa ta'ala, e se calhar quem ouve este áudio de Zito e depois volta para o meu áudio, ficará a situação totalmente transparente. فينتزعها كما ينتزع الصفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. Nabi sallallahu diz: o malakul maut tira a alma, arranca a alma daquele kafir, da mesma forma que é arrancado um pau ou um ferro de picos dentro de um saco de algodão podre. Não, esta parte que o Zito trouxe e depois disse que é mutawatir, وَزَعَمَ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ, e alega que é uma passagem, é uma parte mutawatir, روي بطوله من طريق المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب. Esta parte aparece por via de Al-Minhal عن زاذان عن البراء بتخفيف الراء e não Al-Barra. Estou a te corrigir várias vezes. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. Desta forma que aparece no Sunan Abi Daud, número 4753 e também 754. Desta forma, muito longo, mutawwalan, e aparece também no Sunan Abi Daud, mukhtasaran, número 3212. É uma passagem sahiha, não é que estamos a negar que seja uma passagem sahiha, o que ele citou, devemos nos perceber. Estamos a dizer que esta parte é mutawatir, isso é batil. Ninguém e nenhum alim disse isso, e ele não vai me trazer, repito, não vai me trazer nem Ibn Taymiyyah, nem outra pessoa. E aparece também esta via de Al-Minhal, An Zazan, An al-Bara bin Azib, no Musnad Ahmad rahimahullah, número 18.534, também 18.614, mutawwalan. Aparece também Mukhtasaran, número 18.535 e também 18.536 e 18.625. قلت وهذا الحديث ليس متواترا. Este hadith, estou a falar
em nome de alguém que estudou hadith. Eu estudei hadith e ensinei hadith. Estudei hadith e ensinei hadith. Ensinei dentro de Moçambique e fora de Moçambique. E a matéria de hadith eu estudei em Yemen. A matéria de hadith estudei na escola de Sheikh Muqbil, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Estudei também na Alexandria, com grandes sábios de hadith, e estudei com vários sábios dentro de Cairo e fora, assim como estudei nas grandes marakis. Então, eu não estou a falar à toa, nem tenho este tempo de falar sobre essas coisas. Barakallahu fikum. Zito não estudou em nenhum sítio, e essas matérias que eu estou a lhe dar aqui, ela está a aproveitar, e alhamdulillah nunca mencionou nada a esse irmão, nunca mesmo mencionou nada. Quanto ao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Albani, todos esses sheikhs não comecei a ouvir com Big Zito, Allah é testemunha, e eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Saí de Cabo Delgado para Maputo com conhecimentos básicos, bihamdillah subhanahu wa ta'ala, e as pessoas que me receberam na cidade de Maputo conhecem e sabem muito bem disso que estou a falar. E saí de lá conhecendo Ibn Taymiyyah, conhecendo Ibn al-Qayyim, conhecendo Albani, conhecendo Ibn Baz, conhecendo Ibn Uthaymin. E são livros que eu ensinei na minha terra, antes de eu ir para Maputo. E as pessoas que me conhecem. Esse hadith de Barra ibn Azib, radiallahu anhu, por si só, agora estou a te falar. Quando alguém ler para você, ler hadith de Barra ibn Azib, te perguntar, esse hadith é mutawatir ou não é? Você deve dizer, esse hadith é mutawatir, porque existem outros hadiths que abordam o mesmo conteúdo. Toda aquela parte não é mutawatir. Agora, faço uma pergunta. Quem disse para você que esse hadith não é khabar mutawatir? Quem disse para mim foi Ibn Taymiyyah, já provei. Ya Allah, ya Karim. Ibn Taymiyyah disse que esse hadith é mutawatir, ya Jahil. Nem vale a pena sacrificar, porque você vai sacrificar em vão. Não é mutawatir e não vai encontrar nenhum alim que apoiou isso. Agora, trazer aquela parte e depois dizer que hadith al-Bara bin Azib é mutawatir, isso é talbis e tadlis. Aquela parte não é mutawatir. Não é mutawatir. E o hadith de al-Bara bin Azib, todo ele é um hadith mashhur. É um hadith mashhur. Não é mutawatir. Não chega a nível de mutawatir. Só aquela parte que fala de fitnatul qabr, ou sual al-qabr, ou azab al-qabr, aquela parte toda. Aquela parte é mutawatir. Quando se diz que há tawatur, com dhamma, notada da forma que eu vou corrigir esse indivíduo aqui, há tawatur, por exemplo, no hadith de al-Bara bin Azib a ver com azab al-qabr, estão a falar daquela parte só, mais nada. O hadith em si é mashhur. Fora daquela parte que fala de fitnatul qabr wa halumma jarran. Desse wa innama huwa mashhurun. Naam. Wa innama huwa mashhurun. Taban, vou trazer aqui o dito de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah para não alongarmos bastante. Porque outros sábios ele não considera bastante, nem conhece também muito dos sábios. Ele é um fanático. Portanto, selecionei algumas partes que é fácil ele perceber, porque outras matérias podem não conseguir perceber, infelizmente. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, assim como aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 5, página 439, وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، ديسي اس حافظ: وأما حديث البراء رواه المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء ديسي فحديث مشهور. ايش حديث مشهور؟ نينجان ديس كي متواتر. فحديث مشهور يشتي نقل كونشتولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى. فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الغفير، ورواه عن البراء
عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة وغيرهما. ورواه عن زاذان عطاء بن السائب قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته. Prestemos atenção aqui. أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته. Os álimos de athar, de hadith, das informações proféticas ou narrativas proféticas, todos eles são unânimes em dizer que este hadith é mashhur, não mutawatir. É mashhur e mustafid. Será que há diferença entre mashhur e mustafid? Não, alguns deles diferenciam e alguns não. É uma matéria um pouco complexa para esta sentada. Disse Al-Hafidh Abu Abdillah ibn Mandah رحمه الله: هذا الحديث إسناده متصل مشهور. este hadith é mashhur. رواه جماعة عن البراء. Não, portanto, o hadith é mashhur, é o dito dos sábios, é o dito dos sábios. Portanto, o dito de Ibn Mandah nesta parte: هذا الحديث إسناده متصل مشهور واضح، digo eu، واضح في أنه ليس بمتواتر، وإنما هو مشهور. والمشهور مشهور na ciência de hadith ما رواه ثلاثة فصاعدا، de 3 narradores para cima، ما لم يبلغ حد التواتر، desde que não atinja تواتر. إذن هو قسم من أقسام الآحاد. Portanto, مشهور قسم من أقسام الآحاد. طيب، aparece também no بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى، volume 6, página 180. Lá aparece textualmente: وهذا نظير ما روي عن مجيء سائر الأعمال الصالحة في الصورة الحسنة. disse: ومثل ما في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور. não disse que é متواتر، الطويل المشهور، حديث البراء بن عازب الطويل مشهور e não é متواتر. disse ابن القيم رحمه الله: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه. Parece no livro الروح página 48, طبعة العلمية، طبعة العلمية. E também aclarou o mesmo Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala no livro Al-Matalib Al-Aliya, volume 18, página 545. Agora quero te ensinar a parte mutawatir e inshallah deixarei o áudio aí que nós fizemos esse taqrir que você percebeu, só que infelizmente veio aqui como galatat, pensando que está a lidar com uma pessoa que não estudou. طيب، والمتواتر منه إنما هو في عذاب القبر. da forma que eu deixarei aqui o meu áudio, não é? المتواتر, a parte mutawatir, إنما هو في عذاب القبر, é apenas aquela parte que fala de عذاب القبر, que fala de عذاب القبر. وهو الموضع الذي اختصره الشيخان في صحيحيهما كلاهما من طريق شعبة قال: أخبرني علقمة ابن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. O hadith desta forma resumiu exageradamente Imam al-Bukhari rahimahullah, número 1369 e também 4699.
E aparece no Sahih Muslim, número 2871, mukhtasaran desta forma que eu trouxe, e por acaso esta é a sua pronúncia. E desta forma, com a mesma via, narra Abu Daud As-Sijistani rahimahullah no seu livro As-Sunan, não é? E também Imam Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad, por aí em diante. طيب. E narra Imam Muslim rahimahullah também, mukhtasaran jiddan, por via de Sufyan an Abi Sa'id, seu pai é Sa'id, نعم الثوري, عن خيثمة عن البراء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. desta forma, e narrou da mesmíssima forma An-Nasa'i no seu Sunan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disse: وحديث البراء المتقدم أطول ما في السنن فإنه مختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر وهو في المسند وغيره بطوله وهو حديث حسن ثابت. Portanto, o hadith حسن ثابت este hadith todo بطوله. Esse hadith todo بطوله. E aquela parte, simplesmente tira-se aquela parte de Adhab al-Qabr, porque temos vários outros hadith e shawahid que indicam que realmente este assunto consta. Este assunto de Adhab al-Qabr ou Fitnat al-Qabr ou Su'al al-Munkar wa al-Nakir, essa parte toda a ver com al-Qabr consta e é mutawatir, e ninguém negou isso. E vou colocar a minha voz, inshallah, no final. Esta informação encontramos, este dito, de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, no livro Majmu' al-Fatawa, volume 4, página 290. طيب. A parte que trouxe o Zito aí, que pensa que nós somos ghafil como ele, é esta parte que vou constar aqui. فالحاصل أن المتواتر منه ما يتعلق بفتنة القبر وعذابه. Então, a parte que fala de Adhab al-Qabr, que fala de Fitnat al-Qabr, que fala de Su'al, não é tudo a ver com aquela parte da sepultura, e não antes da sepultura. Aquela parte que mencionou Zito não é mutawatir, e não vai trazer nenhum dito de um alim que disse isso. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, presta atenção aí. وأما الفتنة في القبور, depois de ter dito حديث حسن ثابت, e depois de ter dito حديث مشهور, disse: وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي، ويقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، فينتهرانه انتهارة شديدة، وهي آخر فتنته التي يفتن بها المؤمن. فيقولان له كما قال أولا: وقد تواترت الأحاديث. Prestemos atenção. Primeiro lá inicia: وأما الفتنة في القبور. Depois veio dizer aqui, essa parte que rasgou o Zito: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة. Não falou de outra coisa. Está a falar de fitna do Adhab al-Qabr, que eu disse que é mutawatir. Não tira as minhas palavras onde eu coloquei. E não coloque suas palavras sujas onde não merece. Tenha respeito. Então eu, o jovem, o Aussi, está a negar que esse hadith de Barra ibn Azib não é... Ele está a dizer que não é khabar mutawatir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. E ainda está a dizer que nenhum alim da Sunna já falou isso. Sabe, esses jovens, precipitados, tudo o que o Big fala, eles querem aparecer, querem confrontar. Primeiro não estudam, não consolidam a matéria,
E depois aparece ele a querer colocar o nome de Ibn Taymiyyah. Olha lá. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te respondendo e vou sintetizar. Vou dizer o seguinte. Este hadith sim é um khabar mutawatir. Este hadith sim é um khabar mutawatir defender os ulama da sunna. Este hadith sim é um khabar mutawatir, como disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Quer dizer, tudo que você disse não, eu estou a dizer sim. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. Desta forma que aparece no volume antes daquele que nós trouxemos, ou páginas antes daquelas que nós trouxemos, Majmu' al-Fatawa, volume 4, página 257. Está a se falar de Adhab al-Qabr. E eu disse que Mas'ala Adhab al-Qabr mutawatira. E trouxe até aí vários ditos dos sahabis, radiyallahu anhum, que indica isto. A parte que você trouxe, irmãozito, não me vais trazer nenhum alim que disse que é mutawatir. E não confunda as coisas. Não confunda. Quanto ao seu dito, ainda que seja ahad, devemos aceitar. Digo, rapazito que rapa a barba e se afama de zito. Não confunda as coisas, caro irmão. O facto de... não implica aqui. Não. Por isso, intitulamos o nosso áudio dentre, coloque entre aspas, dentre os erros de zito na ciência de hadith. Ou ainda não percebeu? Porque este irmão pensa que quando se falou de tawatur, então falou-se de todas as partes de hadith de Al-Bara bin Azib. Como alguns pensam, quando se faz, por exemplo, tahsin, hasanun li ghayrihi, então pensam que todas aquelas partes de hadith então entram neste contexto. Lá existem certas partes shadha. Essa matéria não é para ti, zito. Não é para ti. Eu onde sentava você não dava matéria de hadith. Nunca. Onde eu ensinava matéria de hadith, os irmãos, quando é que você ensinou matéria de hadith? Por que não ensinava? إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Então, caro irmão, isso é um erro crasso na ciência de hadith que tu nunca estudaste. Nunca estudaste a matéria de hadith, e este é um erro patente que não vai conseguir retificar. Os assuntos de aqida, principalmente, você não me vai dar aulas. Hesito. Barakallahu fique. Não me vai dar aula nunca. Alhamdulillah. Nunca mesmo. Nem pode sonhar, meu irmão. Nem abecedário de aqida você não vai me dar. Barakallahu fico. Nunca. O meu aluno, se calhar, pode me dar aulas disso. Pode me fazer recordar, mas você não sabe nada absolutamente. Nem o que sai da tua boca você controla. Como vai controlar a aqida, uma coisa tão pesada? Matéria de hadith, nem vale a pena, eu te disse. Matéria de aqida, matéria de hadith, matéria de fiqh, não vale a pena provocar. Vou te envergonhar, irmão. Muito. E já te envergonhei demais. Você só grita. E segue suas canções, pessoas como você. Que rapam barba, que rechejam calças, que não tem nada a ver com manhaj salafi. Então, não fiquemos admirados com a cabeça, sendo que o rabo é de um crocodilo, sendo que a sombra é torta. Quanto ao seu dito, tawatara, at-tawatara, e ainda diz, se quiser podes dizer tawatir. Houve tawatar. Se quiser podes pôr o kasr. Houve tawatir.
é um dos seus erros crassos na morfologia. Não se diz at-tawatir, nem at-tawatar. O certo deixou, porque normalmente uma pessoa que não estudou sempre escolhe o errado. Quer dizer, escolheu 2 erros e deixou certo. Na língua dos árabes, caro irmão, não aparece tafa'ul senão com damma. Não aparece tafa'ul senão com damma. Bidammi al-aini, como taghaful, taghafulan, takathur, takathuran, alhaakum takathur, e vários ditos nisso. Excepto num sítio. Um sítio só, que os árabes colocam as 3 vogais. Dizem tafa'al, tafa'il, tafa'ul, que é a única palavra tafawata, tafawatan, tafawitan, tafawutan. É o único sítio na língua dos árabes. Fora disso, não pode mentir pessoas aqui. Traz o errado e depois diz, se quiser, também pode dizer isso. Se o que você disse é um erro e o que você também está a trazer é um outro erro. Eu disse que esse irmão é mentiroso e não é fidedigno, nem na língua, nem no aqida, nem no hadith. Eu tinha parado e realmente parei, mas simplesmente estou a atender estas partes que ele diz que está a fazer sidrak. Allahu al-Musta'an. Você pode rever esse assunto no livro Adabul Katib e aparece também com o título Adabul Kitab de Ibn Qutayba, página 629. Também Sharhul Mufassal de Ibn Aish, volume 4, página 55. Também Al-Muzhir de As-Suyuti, volume 2, página 86. Aliás, busquemos Sibawayh, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, os grandes arabistas, no seu livro Al-Kitab, volume 4, página 81, disse وَضَمُّ الْعَيْنَ, quer dizer tafa'ul, وَضَمُّ الْعَيْنَ لِأَلَّا يُشْبِهُ الْجَمْعَ, tafa'ul, tawatur, واضح؟ نعم، e não tawatiru. ولم يفتحوا لأنه ليس في الكلام تفاعل في الأسماء. Então, fantabih, أيها الغافل الجهول. Sem querer alongar, termino por aqui. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Onde está tawatur neste trecho que tu trouxeste? E depois ele trouxe esta parte só. A parte da sepultura trouxe suas invenções, que inshallah vamos mencionar noutra sentada. A parte que consta o tawatur ou faz parte de um hadith mutawatir, ele não trouxe. Trouxe suas fábulas. E a parte que ele trouxe, que disse que é mutawatir, não é mutawatir. E ninguém disse isso, excepto ele mesmo. E eu estou a falar aqui, ele que me venha desmentir. Se ele é homem, é só vir desmentir. Não acho que fará isso. Eu quero que o Big Zito pegue um sítio que eu corrigi e dizer que aqui corrigiu mal. O certo tinha de dizer isso de acordo com Masdar fulano ou margem cada. Só isso. Um áudio só que eu fiz isso. Por que nós vamos estar aqui? Parece que estamos a discutir. Parece que cada um de nós tem hujjaj. Big Zito não tem hujjaj. Não há hujja. E qualquer coisa que ele trouxe fora daquilo que eu retifiquei, uma coisa nova sempre foge. Traz isso. Tudo isso aí nós já falamos em outras sentadas. Nota-se claramente que foi um lapso da minha parte. E pelo menos até então reconheço um sítio só que ele trouxe. E outro sítio eu disse que escrevi no meu livro que é Ibn Battah, e se calhar ele aproveitou lá. Isso não é admirável? O Big Zito ler o meu livro e encontrar lá tudo na bandeja. Para, inshallah, ensinarmos esse irmão a ter noção do que significa mutawatir e qual é a parte que os alimos colocam shahid de hadith de Al-Bara bin Azib como mutawatir. É a parte que fala de azab al-qabr.
parte que fala de Adhab al-Qabr ou Fitnat al-Qabr ou As-Su'alu an Adhab al-Qabri, a questão do castigo da sepultura. Esta parte sim é mutawatir, esta parte só é mutawatir. A ciência de hadith não é brincadeira, é aprender a estudar. E ajaban dessas pessoas que dizem gazetou, o professor dele, ele nunca estudou. Eu estudei desde criança. Qualquer pessoa que me conhece a estudar. Por exemplo, esta parte de Adhab al-Qabr consta de aproximadamente ou acima de 24 sahabis. Outros mencionam até 26. Outros até chegam 34 sahabis. Inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos constar aqui alguns dos sahabas que consta dele isso. E quando é mutawatir, a gente não olha muito se é sahih ao encontro daquele sahabi ou estudar as vias, porque já é mutawatir, não precisa disso tudo. Nós vamos mencionar aqui alguns dos sahabas. Dentre os sahabas que narraram este hadith a ponto de ser considerado mutawatir, esta parte de Adhab al-Qabr ou As-Su'alu an Adhab al-Qabri, temos Umar ibn al-Khattab, Anas ibn Malik, Asma bint Abi Bakr. Temos também Amr ibn al-As, Al-Bara ibn Azib, Uthman ibn Affan, Abu Huraira, Jabir ibn Abdillah, Abdullah ibn Amr. Temos também Abu Sa'id al-Khudri, Aisha Ummul Mu'minin radiyallahu anha, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Darda, Abu Rafi', Abu Musa, Tamim bin Aws al-Dari, Ubat ibn al-Samit, Abu Umama al-Bahili, Thawban, Abdullah ibn Umar, Muadh bin Jabal, Abu Qatadat al-Ansari, Bashir ibn Akal, Zayd ibn Arqam, Zayd ibn Thabit, Maymunatu zawju Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah, Abu Ayyub al-Ansari, Ali bin Abi Talib, Abu Bakr, Abdurrahman bin Samura, Uthman bin Affan e outros. E dentre as provas de tawatur desta informação de Adhab al-Qabr, قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Disse Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seu tafsir: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. Disse شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى: وأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Assim como aparece no Majmu' al-Fatawa, volume 4, página 285. E disse Ibn al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala: والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. Assim como aparece no Miftah Dar al-Saada, volume 1, página 43, edição al-Ilmiya. E disse Al-Allama Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala: إن عذاب القبر ثابت كتابا وسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. Então há ijma' e há tawatur, da forma que diz Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim, Al-Albani e outros grandes sábios. Disse isso Sheikh al-Albani rahimahullah no seu livro As-Sahiha, volume 7, página 884, abaixo do hadith 3299. E disse: إن سؤال الملكين في القبر حق ثابت فيجب اعتقاده أيضا. Disse: والأحاديث فيه أيضا متواترة. Quer dizer, no assunto de Adhab al-Qabr, não aquela parte que mencionou Big Zid, pois a parte que mencionou Big Zid não é mutawatir, que ele prove isso e não acho que fará. Disse isso o Sheikh Al-Albani rahimahullah subhanahu wa ta'ala no As-Sahiha, volume 1, página 295 e também página 297, abaixo do hadith 172. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.